nós iremos falar como saber que uma pessoa está magiada. Magiada é quando fizeram uma macumba, ou quando faz uma feitiçaria, uma bruxaria contra a vida de alguém. Né? A pessoa, quando ela está magiada, existem muitos tipos de magias que são feitos, queridos. São apresentados no mundo das trevas, no mundo do Garanhão, né? Mas é fácil você identificar. Quando você está magiado, você é como se você tivesse uma cegueira espiritual. Você vê aquela pessoa como uma pessoa maravilhosa, você não consegue visualizar os defeitos daquela pessoa, você não consegue enxergar que aquela pessoa anda por um caminho errado, que ela pratica coisas erradas, você fica espiritualmente e cego fisicamente, né? Naturalmente, você acha aquela pessoa como se fosse a melhor pessoa do mundo, mas é porque você está à base de um encantamento, você está magiado. E quando você ora, quando você busca comunhão com Yahshua Mashiach, com o nosso Salvador, ele abre a sua visão e te mostra a realidade, quem é aquela pessoa de fato e de verdade. Aí você tem uma certa repulsa por aquela pessoa, né? Você acaba tendo uma repulsa porque você consegue ver que você foi magiado. E ali, quando você consegue detectar que você foi magiado, imediatamente você cancela, né? Você desfaz esse mal, né? Outras vezes, quando uma pessoa está magiada, ou seja, foi feita uma macumba, uma feitiçaria, uma bruxaria contra a vida daquela pessoa, a pessoa começa a sonhar muitos, sonha com casas velhas, com cachorros, começa a sonhar com pessoas que já faleceram, né? Até entes queridos ou amigos conhecidos. Isso significa que existe uma maldição na sua vida, que foi lançada uma maldição na sua vida, né? Que você deve interceder, que você deve cancelar, que você deve guerrear espiritualmente. Quero dizer para você que você não deve ter medo do diabo, você deve ter medo do pecado, porque o diabo já é derrotado, nem do inferno ele é dono. Então, isso aí, a Bíblia não mostra que nós devemos ter medo do diabo, nós temos que ter medo do pecado. E Yahshua, ele gastou 1/4 do seu ministério libertando os cativos, os oprimidos de coração, aquelas pessoas que estavam possessas por demônios, por espíritos imundos, né? E quantas pessoas que você vê que está magiado e que ela muda, ela se transforma, ela se torna rebelde, ela se torna agressiva, até o jeito de falar, o olhar é transformador, é diferente, é agressivo, é enlouquecedor. A pessoa, ela não tem domínio, ela não tem controle na boca, não tem domínio para falar, nas atitudes. Ela fica extremamente irritada, ela fica doente com muita frequência, e isso significa que essa pessoa está magiada. E existem vários tipos de magia, né? Que eu não vou entrar em mérito, né? Mas eu quero dizer que todas elas estão canceladas e quebradas no nome de Yahshua Mashiach. Que não há poder que supere a unção e a força poderosa de libertação de Yahshua Mashiach sobre aqueles que invocam de todo o seu coração, sobre aqueles que cancelam este mal. Então eu quero convidar a igreja para essa semana entrar em fortalecimento espiritual. Como que você vai entrar em fortalecimento espiritual? Através de meditação na palavra, através de oração, através de jejum, consagração, se possível partir do pão. Que consegue compreender, querido? Então, tira quantos dias você quer santificar. 1 dia, 2, 3. O que você vai fazer é você e o Criador. Jejum, querido, a gente não tem que falar para as pessoas como eu estou jejuando. Não, nem como eu vou jejuar. Não, mas que você entre em santificação para quebrar a magia, para quebrar a feitiçaria. Muitas vezes eu intercedo por você, intercedo. Mas o que acontece? Às vezes você também tem que entrar em guerra espiritual, né? Não somente eu, mas você, porque de repente às vezes tem pecados ocultos, escondidos, de repente tem situações que você ainda não se libertou, você precisa se libertar para fechar essas brechas, para que não tenha tanta retaliação do inferno contra a sua vida. Então, que nessa semana a igreja possa se fortalecer espiritualmente, né? Assim como o diabo, ele tenta se fortalecer todos os dias fazendo as suas obras malignas, atuando dia após dia, né?
nós também temos que ser mais perseverantes, mais atuantes aqui nessa terra, com oração, com consagração, com jejum e repreendendo o mal, porque o Criador deixou a palavra dele para mim e para você, para repreender o mal, para expulsar o mal, assim como Yahshua expulsou aquelas legiões de demônios que atuavam no Gadareno. E Yahshua disse: espíritos imundos, sai dele agora. Eu dou uma ordem, sai dele agora. E aqueles espíritos imundos imediatamente saíram deles. Mas para isso nós temos que estar em santificação. Para isso nós temos que estar preparados espiritualmente para lutar contra o mal, né? Porque senão nós ficamos vulneráveis. Haja visto que nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que ter medo do pecado, estar em pecado. Porque quando você está em pecado, você não tem força espiritual para lutar e nem desfazer a obra de magia, né? De magia. Então a magia, ela acontece de várias formas. Ela acontece através de perfumes, né? Ela através de presentes, através de peças íntimas, de roupas. Ela através a magia, o encantamento, ele acontece através de comidas consagradas, especialmente doces, né? Que são oferecidos, muitos doces. Então, querido, tem coisas que entram na sua casa, roupas, objetos de outras pessoas que você tem que retirar. Se tiver dentro da sua casa objetos de outras pessoas, tire imediatamente, porque você não sabe a vida que aquela pessoa leva. Você não sabe o que ela segue, né? Então ela pode estar trazendo uma influência negativa para sua casa. Então você tem que eliminar, tirar, passar para frente, doar, queimar, fazer qualquer coisa, mas não deixe dentro de sua casa. Ore que o Ruach Kadosh vai testificar para você o que você deve retirar da sua casa, o que você ganhou, né? O que entrou dentro da sua casa, que tem que ser imediatamente eliminado, tem que ser tirado, tem que ser queimado, tem que ser jogado no lixo. Alguma coisa o Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh do Criador, ele vai te direcionar. Então, para hoje, nós vamos repreender. Não desconsidere os sonhos, que são visões que o Criador nos dá. Quando você sonha com casa velha, certamente está fazendo macumba contra a sua vida, seja ela contra a sua vida financeira, seja contra a sua vida sentimental, seja contra a sua família, para trazer enfermidades, para trazer separação, para trazer miséria, para trazer travamento, bloqueios. Então, quando você sonha com casa velha ou cachorros, é batata, é macumba. Então nós vamos repreender a macumba. Quando você sonha, queridos, com pessoas que já faleceram, também são maldições que foram lançadas sobre a sua vida, seja feitiço, magia. Então nós temos que entrar em guerra espiritual, cancelando este mal, desfazendo este mal em nome de Yahshua Mashiach. Para hoje nós iremos meditar no livro de Salmos, capítulo 27. Bora lá? Pai, ministra nos nossos corações essa palavra, nos dê entendimento, visão espiritual, entendimento espiritual, para compreender e entender essa palavra. Assim seja? Assim seja. Queridos, bora lá. O eterno é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então, se o Criador, o eterno Criador, é a nossa luz, é a nossa salvação, nós vamos ter medo do diabo? Nós vamos ter medo da magia? Nós vamos ter medo da macumba? Nós vamos ter medo do feitiço? Não! Porque o diabo por si só já é derrotado. O diabo por si só, nem do inferno ele é dono. Ele já acabou. O diabo é um marqueteiro. Ele é um estrategista. Eu já vi quantos pregadores dizendo: nossa, o diabo é poderoso. Poderoso nada não, querido. Se fosse poderoso, ele estava aí. Ele tinha vencido. Mas o que ele é um derrotado, é um fracassado. Por inveja, ele caiu. Por inveja, ele caiu e perdeu a salvação. Ele quer levar muitos de nós que venham perder também a nossa salvação. Por isso nós temos que estar vigilantes. Então, querido, o diabo, ele não é poderoso, ele não tem força, ele não é. Você não precisa ficar com medo do diabo. Você tem que ter medo do pecado. Se você estiver em pecado, aí sim. O pecado, ele nos condena à vida eterna. Mas o diabo não, né? Então é decisão pessoal e única. Se eu dou brecha para o diabo atuar na minha vida, se eu dou brecha para atuar com coisas erradas, para usar magia, macumbaria, feitiçaria, encantamento, porque tem pessoas que ela tem tanta necessidade de ter a nossa presença, quando nós afastamos dela, que elas ficam tão desesperadas que elas recorrem à magia, elas recorrem ao feitiço, elas recorrem à bruxaria. Para quê? Para ter controle da gente, para ter domínio da vida da gente. Então elas começam a fazer magia, só que nós somos avisados, nós somos alcançados pela benevolência do Criador, e hoje nós estamos aqui para repreender toda a magia, né? Aqueles que foram magiados, não vai ser mais. Nós estamos quebrando as correntes,
as algemas em nome de Yahshua Mashiach, porque ele nos deu poder e autoridade para tal. E a Bíblia, a palavra sagrada, por si só é suficiente para vencer o mal. Basta que você tenha fé. Fé é você crer naquilo que você não vê, que você não pode tocar, mas tem certeza absoluta que já aconteceu. E nós cremos sim que já quebrou a magia, que já quebrou o encantamento, já quebrou a macumba, já quebrou o feitiço, já quebrou a bruxaria. E não prevalecerá mais sobre as nossas vidas, sobre esta vida que está atuando. Assim seja. Se Al é a minha luz, as trevas não podem ficar onde a luz do Criador está, né? Então, continuando aqui para nós finalizar. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Nós vamos até aqui. Então, quando aqueles que fazem magia contra as nossas vidas, faz macumba contra nós, sabe o que acontece com eles? Eles que tropeçam e eles que caem. E tudo aquilo que eles implantam dentro da nossa casa, ou que eles mandam através de invocações, através de macumba, de magia, de feitiçaria, pode, às vezes, pode chegar até... Você pode até perceber, pode ter mas o Criador não deixa te tocar. Você tem que entender isso, ele não deixa te tocar. Então, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Vão repreender a macumba agora? A magia? A feitiçaria? Aquele que tiver magiado está quebrado, no nome de Yahshua Mashiach. Pai, no nome de Yahshua Mashiach, por um caminho veio e por 7 volta. Toda magia, toda macumba, todo feitiço, toda bruxaria, tudo aquilo que foi levantado na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Catolicismo, tudo aquilo que foi levantado, Pai, que não condiz com o teu nome e com a tua palavra, nós repreendemos e cancelamos. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Toda arma forjada, manipulada contra nós não prosperará. Toda língua maldita que levantar contra nós, nós a condenaremos. Assim seja, você crê? Se você crê, assim sucederá.